Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Nós já falamos aqui muitas vezes que a vida verdadeira é a espiritual. Surgiu o ser humano depois que aconteceu a queda do espírito. Vivemos todas as nossas experiências no irracional. Até o irracional mais evoluído, que eu não sei dizer para vocês se é o macaco, o orangotango, o cachorro ou o cavalo. Eu fico com o orangotango, o ser irracional mais evoluído na escala. Porque ele anda sobre as pernas e come com as mãos. Mas saindo do orangotango, o princípio inteligente que movimentava aquele ser, aprendeu tudo da terra. E espiritualmente foi levado para grandes laboratórios, com certeza. Emmanuel diz que em mundos a toque, esse ser magneticamente recebeu a consciência. Por isso a ciência vai continuar escavando o solo, procurando o ser intermediário entre o ser humano e o irracional, e não vai encontrá-lo na Terra, porque ele não está na Terra. Ele está em mundos ad hoc, Emmanuel. Tomada a consciência, ou adquirida a consciência, a nossa vida na espiritualidade continua numa evolução inimaginável e incompreensível ainda para a maioria de nós outros. Uma facilidade para aprender e para ir chegando a um ponto que nós nos enriquecemos tanto de conhecimento da ciência universal que fomos aproveitados até na execução de leis menores, leis mais simples. E continuamos a evoluir, e continuamos a aprender. Chegou num instante que nós, sem que nada nos induzisse ao fato, nos envaidecemos de nós mesmos, a ponto de afirmarmos que Deus, que nada, eu sou o que eu sou, porque eu sou. Nessa hora, nós quebramos a harmonia da vida verdadeira, e aí teve a necessidade de surgir o ser humano. Criar um corpo material, o espírito que era livre, aquele mais ou menos preso no corpo, tivesse a sua reeducação facilitada. Todas as filosofias e religiões antigas falam da queda do espírito. A própria Bíblia, que é a base dos nossos ensinamentos, fala da expulsão do anjo no paraíso. Eu tenho que entender isso. De onde que eu vim? Quando surgiu no meu caminho a primeira dor? Deus é Pai e amor, não castiga. Com a queda, surgiu a primeira dor. Imagine, tirar a minha liberdade, eu deixei de merecê-la.
E assim, de reencarnação em reencarnação, nós estamos cumprindo um programa, um processo reeducacional. Por isso a gente carrega o corpo, e é uma gaiola. O corpo humano limitou a minha liberdade. Tanto é verdade que quando ele dorme, eu saio na velocidade que eu consigo dele e vou fazer o que eu gosto, encontrar com quem eu quero, e uma certa liberdade maior. Eu sonho. Quem não sonha? Todos nós temos sonhos. Só que o corpo dormindo registra mais ou menos com perfeição as nossas atividades quando o corpo está dormindo. Mas vamos terminar aqui. Cabia-lhe, professor Hipólito, falando de Jesus, cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram a vinda. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, ou seja, na espiritualidade. Viera ensinar-lhes o caminho que a este reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Não dava tempo para começar a conversar. O senhor teve uma vida pública de pregação para o povo maior de 3 anos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes e que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Professor Hipólito escrevendo. Vocês observam bem o seguinte: 40 anos ou dia desses, os jornais publicaram o assunto da célula tronco, ou a célula inicial, ou a célula máter. O Consolador, 6 livros, desdobrado em 433 pelo mesmo professor reencarnado como Chico Xavier, a espiritualidade escreveu uns assuntos que nos surpreenderam. Sobre a célula tronco, Emmanuel tem mensagem de 45, quase 50 anos, que ele já falava no assunto. A célula máter. É uma questão de nomenclatura. E assim, o Espiritismo, como ciência, caminha 50 e até em determinados assuntos, 100 anos na frente da ciência oficial.
Como filosofia, não podemos discutir mais. Fundamentado em reencarnação, explica-se tudo. Em comunicabilidade de espírito e em pluralidade de mundos habitados. O Senhor Jesus falou no assunto, gente, 2003 anos atrás. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Nós, judeus, naquela hora, não entendemos nada. Discutiu com o doutor da lei, uma autoridade daquele momento, sobre a reencarnação. Nicodemos lhe faz uma pergunta infantil: mas, senhor, como é que eu vou voltar para o útero da minha mãe? Olha, gente, como nós avançamos no conhecimento. A partir do momento que nós quebramos o gesso do preconceito e conseguimos entrar no centro espírita, orientado e baseado na obra básica, os 6 livros. Livro dos Espíritos, a filosofia, né? O livro dos médiuns, a prática, o laboratório, o evangelho, a moral, céu e inferno, o quarto, a justiça, e o quinto, a Gênese, o começo da Terra e o começo das questões que nós encaramos de frente hoje. E obras póstumas que os seguidores fizeram publicar a partir da desencarnação do professor Allan Kardec, que madrugadas altas e repetidas fazia os seus apontamentos. E que numa madrugada daquelas, a saúde periclitante, ele já avisado pelos seus médicos e amigos que diminuísse a velocidade, mas ele tinha consciência que ia terminar logo e não dava mais tempo, e continuou escrevendo. E lá veio aquela madrugada que o aneurisma bloqueia totalmente a sua circulação e tira ele do corpo. Aí os seguidores fizeram publicar o 6º livro da obra básica, Obras Póstumas. É necessário, é urgente, é útil e indispensável que nós que frequentamos o centro espírita tenhamos conhecimento dos 6 livros. Ocupemos o nosso tempo disponível, que é muito pequeno hoje, nos dias de agora, a ler e meditar esta obra. Sobrou tempo, vamos avançar nos outros livros que estão chegando. Mas estejamos acordados para a necessidade de estar conscientizado o que os 6 livros trazem de conhecimento, de experiências, de informação, de aconselhamentos e de tudo o mais que serviu há 150 anos, que serviu ontem, que serve hoje e que deverá servir para muito tempo. Porque a obra básica do Espiritismo é calcada única e exclusivamente na doutrina de Jesus, que afirmara: tudo passará, neles as minhas palavras. Estão avisados como eu estou avisado, porque escutei a advertência mais uma vez. Acordemos a nossa responsabilidade. Nós não podemos mais brincar com uma religião.
como fizemos no passado, metade por culpa nossa e metade por culpa daqueles que nos conduziam. Hoje não tem ninguém para me conduzir e ninguém é conduzido. Cada um se conduz, é tutor de si, com exigência maior ou menor, segundo o tamanho da consciência. Conhecereis a verdade vos fará livres. Então, em espiritismo, não tem chefe, não tem o guru, não tem o pastor, não tem o padre. É cada um consigo mesmo olhando no espelho. Aí muda tudo. Mas muda tudo mesmo. Um passo enorme na nossa caminhada evolutiva. Porque ainda ontem, tudo de negativo nós jogávamos em cima daquele que estava nos conduzindo. E estava resolvida a equação. Conversa. Não estava e não esteve resolvida. Porque se tivesse resolvido, nenhum de nós hoje teria necessidade de dor. Nenhum de nós teria necessidade de, com o suor do rosto, se manter. Não é essa a lei. Na espiritualidade, a vida verdadeira não é. A gente então vai caminhando, vai seguindo junto e vai entendendo cada reunião alguma coisa a mais, e somado ao que já está aqui, de repente a gente tem condições de alguém pedir uma informação, a gente tem alguma coisa para oferecer. Dia desses, a minha patroa, que frequenta uma academia por causa do joelho, aquela piscina e tal, a professora com o menino de 4 anos não dormia fazia não sei quanto tempo. A criança médium que enxerga o outro lado brincava com outras crianças dia e noite e estava exausta. E a professora trocou ideias e nesse meio tempo a Lília aconselhou a professora a levar o menino na quarta-feira na Nova Era, onde uma das minhas filhas, que é médium, atende com os florais. Fim de expediente, a professora chegou com a criança, foi atendida e, por sinal, está dormindo. Mas agora vem o fato mais importante para mim e com certeza serve de exemplo para vocês. Não tinha mais ninguém encarnado, porque ela, a professora e o menino foram os últimos a ser atendidos. Menininho de 4 anos, mas desses meninos paranormal que surgiam aí, graças a Deus, meninos índico e cristal. O menino vira para a mãe ao sair do centro, fala: nossa, mamãe, quanta gente! Quanta gente desencarnada desde a Nova Era, o menino chegou. Isso é lição. É São Tomé botando o dedo. Quando a gente fala que aqui tem mais espíritos do que encarnados. É baseado nessas informações de entrelinhas que chegam para o nosso conhecimento. O fato do menininho enxergar uma multidão dentro da Nova Era, meu Deus, acordou em mim ideias que eu tenho falado já faz 15 dias. Aonde eu vou, eu passo a notícia. E o menino está dormindo bem. Graças a Deus, graças aos espíritos, que acordem,
cada um de nós, por amor, por vontade de trabalhar com Jesus, e acima de tudo para nos orientar dentro da caminhada. Nós temos necessidade de estarmos reunidos. O Senhor afirmou diversas vezes, quando vocês estiverem reunidos em 2 ou 3, em nome de Deus, eu estarei aí com vocês. Vocês já imaginaram a importância da nossa reunião da quinta-feira? São 1.500 cadeiras. Em muitas quintas-feiras, apesar dos retardatários, a sala, o templo está cheio. Todos nós procuramos saber, todos nós procuramos nos informar. E para informar, mais um recadinho do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Deus encarnado, escrevendo a nossa meditação. Página 175, para aqueles que trouxeram o livro. Não é causa pessoal. O Espiritismo não deve ser transformado em causa pessoal. A causa é do Cristo. Somente assim conseguiremos isentar a doutrina de nossos caprichos, evitando que as nossas imperfeições se intrometam na tarefa a que fomos chamados a desempenhar. Quantos, infelizmente, não cuidam de seus interesses na doutrina, não cuidam de seus interesses na doutrina e não dos interesses da doutrina. Precisamos tomar cuidado com as mazelas do passado. Os nossos erros cometidos no campo da religião tendem a repetir-se no presente. A doutrina não se coaduna com nenhuma espécie de hierarquia em suas fileiras. Olha, gente, eu acabei de falar no assunto, eu não sabia o que eu ia ler. A frase está arriscada. A doutrina não aceita nenhuma espécie de chefia, de hierarquia em suas fileiras. Acabei de falar o assunto. O diretor da empresa é Jesus Cristo, do qual não passamos de meros operários. Temos que compreender que é assim, para não atravessarmos. A religião transformada em causa pessoal dá origem ao fanatismo, à opressão, à violência, enfim, aos extermínios que desde muito se cometem em nome da fé. As guerras mais cruentas aconteceram por causa de religião. Meu Deus do céu! Até quando? Fiquei informado essa semana, eu não sabia, que Tiago, irmão de João, está nos Atos dos Apóstolos. Foi passado na espada pelo Herodes. Coitadinho do Herodes. Onde é que será que ele se encontra num momento desse? Cortou a cabeça do João Batista. Que o Senhor, se referindo ao João, diz assim: dos nascidos de mulher, João, o Batista, foi o maior. Quanta lição nessa frase do Senhor. E o Chico desencarnado vai encerrando a mensagem. Temos que compreender que é assim para não atravessarmos. A religião transformada em causa pessoal dá origem ao fanatismo, à opressão, à violência, enfim, aos extermínios que desde muito se cometem em nome da fé. Para muita gente,
o amai-vos e instruir-vos tem soado como armai-vos e destruir-vos. Precisamos nos despojar do interesse pessoal, por menor que seja. Estejamos engajados na luta pela vitória sobre nós mesmos e não sobre os outros. Jesus foi claro: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Nosso Marquinhos ainda não chegou aí já. Eu gostaria de deixar registrado um convite para todos que se dispuserem aí. Amanhã, uma das minhas filhas está assumindo o Centro Espírita José Arigó, no Aeroporto 2. É quase um quarteirão. E nós vamos lá amanhã, às 8 horas da noite. Não sei o que eu vou tratar. Eu vou levantar e deixar os espíritos trabalhar. E vamos dar a nossa mensagem. Ficam todos convidados e nos darão muita alegria com a presença. O meu abraço e muito obrigado.